Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre as parábolas. Hoje iremos falar sobre a parábola das 10 virgens. E para iniciarmos essa aula, vamos trazer a narração que está no Evangelho segundo Mateus. Então, o Cristo começa a parábola assim. Ele nos diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vamos interpretar essa parábola, entrar na sua simbologia dentro da linguagem psicológica, da linguagem da alma. Então, Cristo começa nos ensinando, dizendo que o reino dos céus. O reino dos céus é essa imagem, essa simbologia dessa busca da destinação do espírito humano. Em outras doutrinas, em outras filosofias, seria o samadhi, o nirvana, atingir a plenitude. Então, o reino dos céus é a busca de todo o espírito, de se integrar com Deus, de buscar a perfeição espiritual. Então, ele compara essa busca do reino dos céus a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Olha a simbologia. A virgindade é um símbolo muito grandioso dentro do processo evolutivo, pois nós estamos, vamos dizer assim, atingimos a virgindade todas as vezes que o espírito mergulha novamente na matéria, no processo de reencarnação, ganha a inocência, porque a virgindade na visão espiritual é a inocência, é vestir novamente aquele véu da inocência. E aí nesse processo de reencarnação, todos passam por esse processo. Então ele vai comparar e essas 10 virgens vão sair ao encontro do esposo. E aí é a ligação com o divino, buscar a ligação com o divino. O esposo, e na simbologia, é essa ligação do espírito com o divino, com a sua essência espiritual. Vamos prosseguir aqui na parábola. Ele continua nos ensinando, dizendo assim: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha a simbologia novamente. 5 dessas virgens eram prudentes e as outras 5 loucas. E isso representa para nós, na visão da psicologia espírita, muitos espíritos reencarnam neste mundo já trazendo em sua bagagem espiritual muitas experiências, já aprenderam, já traz no seu inconsciente tendências nobres, conquistas espirituais, desenvolvimento das suas potencialidades, e adquire essa prudência, já entende por intuição as experiências da vida. Outros não, outros ainda não têm desenvolvido isso dentro de si e precisam ainda experienciar. É como a gente brinca, né? Vai precisar pôr a mão, o dedo na tomada para ver se dá choque. Mas tem espíritos que já têm essa prudência. Não precisa pôr o dedo na tomada. Eles já têm isso intuitivamente do que é bom para a sua vida espiritual e do que não é bom, ou seja, e vai dificultar, atrapalhar a sua caminhada.
E o azeite, esse símbolo grandioso, né, o azeite puro, óleo de azeite, e era utilizado para acender ali a lâmpada, as velas, né, precisa desse óleo. O óleo do azeite, nessa simbologia tão profunda, são as virtudes da alma, os sentimentos, os valores nobres, e acende as suas lâmpadas, o seu corpo espiritual, a sua alma. Vamos trazendo aí, continuando nessa simbologia tão grandiosa e da parábola. Jesus continua: e tardando o esposo, oscilaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas elas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha o símbolo novamente, vamos acompanhar, da dormência, da sonolência, melhor dizendo, né? Não é um sono fisiológico, mas um sono consciencial. Então todas as 10, as prudentes e as imprudentes, as loucas, todas oscilaram e dormiram. Nesse símbolo grandioso, porque a matéria tem uma preponderância muito grande sobre o nosso psiquismo ainda. Nós somos espíritos inferiores, estamos procurando a perfeição, procurando trabalhar os valores nobres na nossa alma. Todos os espíritos que reencarnam nesse mundo, está ligado a este mundo, dormem. É um sono profundo, é um sono do próprio vazio existencial, melhor dizendo. Então, as 10 dormiram. E aí, a meia-noite, o que a meia-noite representa para nós, né? Sempre a escuridão. E para encontrar o esposo, para nos ligarmos com o divino, é preciso olharmos para a escuridão, é preciso sairmos na escuridão. E a escuridão simboliza a sombra, ou seja, aquilo que nós escondemos. Nós precisamos fazer as pazes com as nossas imperfeições. Nós precisamos tomar coragem e sair ao encontro do esposo, do divino que existe em nós, mas procurando enxergar em nós exatamente essa sombra, para que possamos acender a luz através do azeite e acender essa luz espiritual em nós. E aí, esse grito interno, esse clamor interno, dizendo que o esposo está chegando, as 10 ali acordaram, porque muitas vezes, para a gente acordar neste mundo, há que ter um clamor, um grito. E esse grito vem da própria alma. Muitas vezes precisamos passar por problemas, desafios, uma dor imensa, para que possamos acordar e olhar a vida espiritual, procurando valores que nós não encontramos nas paixões, nas energias desse mundo, porque o verdadeiro caminho e o verdadeiro equilíbrio, né, é esse encontro com o divino. Então vamos prosseguir nessa simbologia tão profunda que Jesus nos convida a pensar. Ele continua a parábola dizendo assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Aí nós vamos refletir nessa visão da psicologia espírita, na visão da alma. As loucas, ou seja, na hora que o esposo vem, na hora do chamamento, né? E nesse momento, esse chamamento pode ser o processo do desencarne, quando nós somos chamados para
a olheta, né? E aí nós vamos perceber que não temos luz própria, ficamos na escuridão, e aí pedimos a luz, mas não dá para pegar a luz do outro. Cada um vai precisar desenvolver a luz dentro de si mesmo. E aí nessa simbologia e da parábola, né, de ir para as prudentes pedem para as loucas ir comprar, eles e vendem essa luz. E aí o símbolo maior, né, porque comprar na visão espiritual é adquirir, é desenvolver, né? O comprar é nós desenvolvermos, né? Porque tudo para se conquistar na vida espiritual é preciso esforço, trabalho, né? O suor espiritual no sentido da labuta, do desenvolvimento espiritual. E aí, nesse momento, as loucas, ou seja, os imprudentes, vão perceber e não tem luz própria. Vamos prosseguir aqui na parábola para que possamos entender essa simbologia tão grandiosa. Aí Jesus continua dizendo: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha o quanto é profundo esse ensinamento, né? Porque elas que não tinham luz própria, né? As virgens, nessa simbologia dos Espíritos, nós ganhamos a inocência, nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade neste mundo, em cada encarnação nós vamos desenvolvendo essa personalidade, a pessoa que somos, com os atributos do Espírito, do nosso ser, do ser espiritual, melhor dizendo, e somos. E aí no momento do chamamento, do encontro com o divino, e esse encontro vai se dar muitas vezes no processo de desencarne, onde é o processo de transformação, né, de renascimento espiritual. E aí nós vamos perceber que nós não temos luz própria. E aí não conseguimos passar pela porta, né? Não conseguimos adentrar as paragens equilibradas, as paragens espirituais, os mundos equilibrados. E aí ficamos na ombreira da porta. Na ombreira, como a doutrina espírita nos ensina, é umbral. Ou seja, o indivíduo não está nem nos mundos equilibrados, no mundo espiritual, nem no plano físico. Ele está nesse umbral, na ombreira, onde há perturbação, desequilíbrios, energias desequilibradas, né? E aí essas virgens loucas, esses espíritos estão imprudentes, quando chega não consegue passar pela porta. E aí há o desespero de chamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas para abrir essa porta, não é alguém que vai abrir do outro lado. A porta se abre com a própria renovação, com a própria espiritualização do ser. Então, a parábola está nos ensinando aqui, para que possamos encontrar com o divino, necessitamos do azeite. O azeite nessa simbologia da pureza, dos sentimentos nobres, da consciência pura, tranquila. E aí nós acendemos essa luz própria, porque todos irão ter esse encontro. Vamos prosseguir, vamos prestar atenção aqui na parábola. Continua Jesus nos ensinando, nos dizendo assim: e ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, e vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a parábola
e já finaliza com esse grande ensinamento, né? Primeiro, há uma voz que diz: eu não vos conheço, porque em nós precisamos fazer a integração com esses dois polos da alma. Aquilo e eu aparento ser e aquilo e eu sou verdadeiramente. Eu preciso fazer as pazes comigo. Eu preciso olhar para a sombra que existe em mim, e são as imperfeições, e começar a compreendê-las, a entendê-las, a mudá-las. Porque se eu não fazer esse encontro aí enquanto é tempo, no momento e a vida me chamar à responsabilidade, ou seja, no processo de desencarne, aí nós vamos compreender e aquilo que existia em nós não era o azeite, não era a pureza, mas era muita sombra. E aí nós vamos tomar aquele susto, porque, como Jesus diz aí na parábola, vigiai, pois nós não sabemos o dia e nós vamos ter esse encontro. Ninguém sabe o dia que vai partir aqui desse mundo para o mundo espiritual. Ninguém sabe. Então, e possamos ter essa responsabilidade, estar mais prudente, consciente com a nossa evolução espiritual, pois no momento o Pai nos chamar para esse encontro e possamos estar bem, tranquilos e fazer esse encontro com Cristo, com seus valores divinos. A nossa aula está chegando ao fim e nós agradecemos, como sempre, a presença de todos aí do outro lado. Um grande abraço no coração de cada um. Que assim seja.